A paz do Senhor Jesus a todas, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso ensinamento bíblico com as mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Priscila. Eu tive que fazer um resumo, gente, porque Priscila ela é citada por diversas vezes na Bíblia. Não é somente um capítulo que fala sobre ela. Ela é citada por diversas vezes em diversas situações. Então eu tive que fazer um resumo para esse vídeo não ficar muito longo e eu não correr o risco de deixar nenhuma importante informação passar, tá bom? Vamos falar sobre Priscila. Quem foi Priscila? Então vamos lá. Ela é descrita a primeira vez na Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Depois vocês podem ler em casa com calma. Lá vai falar que ela é casada com Áquila e que eles moravam em Roma, embora eles eram judeus, mas eles estavam morando em Roma e com algum decreto, alguma coisa, algum problema que teve lá, os judeus foram expulsos de Roma naquela época. Então eles tiveram que voltar e eles foram morar em Corinto. Chegando lá, eles montaram sua fábrica de tendas, né? Era o ofício deles, e eles conheceram o apóstolo Paulo, que era uma de suas viagens, e o apóstolo Paulo ficou ali com eles, trabalhando juntamente com eles, e foi ensinando, discipulando eles. Eles já eram cristãos, a Bíblia relata isso, mas com a chegada do apóstolo Paulo, eles foram discipulados a aprender mais profundamente sobre a palavra de Deus e sobre quem foi Jesus Cristo, e sobre o verdadeiro cristianismo. Pois bem, esse amor deles foram crescendo tão grande que eles montaram uma igreja na casa deles, eles foram líderes com a igreja na casa deles. Olha que dedicação e amor à obra do Senhor. A palavra de Deus vai dizer também que um tempo mais tarde eles acompanharam Paulo para uma de suas viagens para Éfeso, e lá eles ficaram. Paulo continuou a sua viagem, mas eles ficaram em Éfeso. Lá em Éfeso eles puderam contribuir com a obra juntamente com Apolo. Apolo, a palavra do Senhor vai dizer lá no verso de número 26, ainda no capítulo 18, verso de número 26, vai dizer que, olha só, 24, desculpa, vai dizer assim: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderosos nas escrituras, ou seja, era um homem que conhecia a palavra de Deus. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Presta bem atenção. Aqui diz que Apolo era um homem fervoroso no espírito, conhecedor das escrituras, conhecedor da palavra de Deus. E enquanto ele estava ali pregando, né, Priscila e Áquila, ao ouvir algumas coisas que ele estava pregando, perceberam que tinha algumas coisinhas que estavam faltando, algumas informações. Chamaram ele num canto, né, de uma maneira amorosa e carinhosa, e ensinaram a ele um pouco mais sobre o cristianismo de forma mais profunda. E olha para vocês verem, eles estavam tão aprofundado na palavra do Senhor, no cristianismo, que eles tiveram condições de instruir ainda mais uma pessoa que já era instruída, né? Então isso prova que Priscila e Áquila eram pessoas, não diz que somente Áquila, o marido, diz os dois. Então isso nos prova que Priscila também era uma mulher conhecedora da palavra do Senhor, não somente companheira do seu marido, mas ela também era aprofundada nas escrituras. Pois bem, alguns anos se passaram e eles voltaram, olha só, voltaram para Roma. E lá também a palavra do Senhor vai dizer, né, na carta de Romanos, capítulo 16, verso 13, Paulo vai dizer que eles são os seus cooperadores. Então eles deram continuidade à igreja primitiva também lá em Roma. Lembra que eles foram expulsos de lá? Então quando eles voltaram para lá, eles abriram uma igreja também em Roma. Então aqui a gente vê que Priscila e Áquila, juntamente com seu esposo, eles não ficaram somente em um lugar, eles foram migrando de lugar para lugar, e aonde eles iam, eles faziam a obra do Senhor. Então, para fazer um resumo aqui, Priscila, ela é uma mulher, ela era cooperadora na palavra, nas coisas do reino. Ela era companheira, porque aqui a gente vai ver que onde o marido ia, ela estava atrás. Tanto é que ela é citada algumas vezes, ela é citada
com o nome dela primeiro do que o marido, que era algo assim que na época não era de costume. Geralmente se falava primeiro o nome do marido, Áquila e Priscila. Mas a gente vai ver que das 6, 7 vezes que ela é citada na Bíblia, pelo menos por 3 vezes o nome dela vem primeiro, Priscila e Áquila. Isso nos prova que ela provavelmente foi uma líder cristã respeitável daquela época, tá? Então ela era cooperadora, companheira do seu marido. Ela era lembrada porque em uma das cartas aqui de Paulo, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso 19, Paulo vai saudar a eles, né? Ele sauda várias pessoas que ajudaram, que têm ajudado a igreja primitiva, mas ele não esquece de Priscila e Áquila. Então, assim, ela é lembrada, ela é trabalhadora, porque quando diz aqui que eles têm um negócio de tendas, diz que eles têm, não diz somente que o marido dela tem. Então isso nos prova que ela também trabalhava junto com seu marido, então ela tinha um ofício. A palavra de Deus não cita aqui se eles tiveram filhos, provavelmente tiveram. Então, além de tudo isso, e além de ser líder também, porque eles tinham, né, como eu falei aqui, uma época que eles tiveram a igreja na casa deles, então ela ainda tinha que cuidar da família, cuidar dos negócios, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar das coisas do Senhor, e era uma mulher sábia, porque ela juntamente com seu marido instruiu um homem que já era instruído na palavra do Senhor. Olha que lição que Priscila tem a nos ensinar. Isso nos prova que nós como mulheres, nós podemos ser muito mais. Nós podemos ser líderes, nós podemos ser sábias, entendedoras da palavra, nós podemos ser mulher, nós podemos ser mãe de família, nós podemos ser trabalhadoras, enfim, nós podemos ser o que a gente quiser, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina isso, a sermos mais, a sermos cada vez mais, a sermos além. Coisa boa aprender isso com a vida de Priscila, né? Então, se quiserem, depois vocês podem estar estudando um pouquinho mais sobre a vida dela, tá bom? Porque, como eu falei, tem muita coisa aqui que fala sobre a vida de Priscila, eu tentei resumir, ok? Fiquem na paz do Senhor.